Olá, meu nome é Larissa Marta. Hoje é dia 1º de janeiro de 2026. São 10h53 da noite. E eu vou começar o estudo bíblico com vocês. O meu projeto de 2026 é ler a Bíblia toda durante um ano. Vou fazer isso pela primeira vez e conto com a participação de vocês. Eu vou seguir um cronograma e vou tentar postar... eu vou postar todos os dias esse cronograma. E se vocês tiverem alguma coisa pra falar que eu entendi errado, que vocês queiram me falar, vocês vão comentar para eu saber. Resumindo, eu tenho 28 anos, eu moro em Ceres, Goiás. Aqui eu estou na casa da minha mãe, porque eu estou de férias. Mas no final de semana já volto pra Ceres de novo. E terá outro cenário que vai ser a minha casa, que também é essa minha casa. Eu tenho várias casas, então vai ter vários cenários, mas hoje, por enquanto, é esse. A minha meta é finalizar a Bíblia em um ano. Baixei um cronograma e vou seguir esse cronograma. E eu estou lendo a Bíblia e estudando sobre. Então eu anoto em cima e pesquiso, vejo vídeos e tento entender. Se o que eu falar aqui estiver errado ou você achar que tem alguma coisa para acrescentar, você pode comentar que eu vou ler depois para eu aprender melhor. Talvez vocês conheçam a Bíblia mais que eu, com certeza, porque eu estou lendo pela primeira vez, então os comentários serão válidos. Então, esse é o nosso programa Lendo a Bíblia pela primeira vez. Eu fiz uma oração que eu fiz uma oração, digitei. Eu não vou fazer todos os dias da minha cabeça, senão vai ficar diferente todos os dias. Então eu fiz uma pra gente manter pelo ano inteiro. Então eu vou começar lendo até eu decorar e a gente fazer juntos. Então, vamos iniciar. Oi Deus, eu estou aqui diante de ti, com o coração puro e humilde, e te peço. Silencia o barulho dentro de mim, acalma minha mente e limpa o meu coração. Hoje eu quero aprender aquilo que o Senhor tem para mim. Mostra-me onde eu preciso mudar, fortalecer e entregar. Direciona os meus passos, fala comigo através da tua palavra. Que cada palavra lida crie raiz em mim e produza frutos. Assim te peço e te agradeço. Amém. Nós vamos iniciar pela ordem cronológica. Então hoje será Gênesis 1, 2 e 3. Então vamos ler comigo. Gênesis está no Antigo Testamento. E quem escreveu Gênesis foi Moisés. Moisés estava lá? Não. Mas eu sei, assim, que Moisés era amigo de Deus. Então Deus contou as histórias para Moisés. Então Moisés escreveu pra gente. Então tudo que Moisés está contando, Deus que contou para ele. Então beleza. O que Gênesis significa? Origem e começo. Então a gente começa por Gênesis. Capítulo 1. No início, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O que significa essa luz? Eu vou lendo e falando, que eu acho melhor do que ler tudo e voltar. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz, ela traz ordem, onde tem caos. Então, a gente precisa de ter luz pra gente ter direcionamento. Eu vi uma pregação do pastor Cláudio, Duarte, e ele fala assim, que você prefere dirigir de manhã ou de noite? De manhã, porque de manhã tem luz, você enxerga melhor. Então, pra gente ter direcionamento, a gente precisa de luz. Então, a gente precisa que as coisas estejam iluminadas.
Então Deus começa iluminando. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Beleza. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim fez. Então ele separou. Chamou Deus ao firmamento o céu, e foi a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco a terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem frutos que tenham em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. A terra, pois, produziu a relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Aqui Deus está criando sustento. Eu também vi que quando a gente vai ter um filho, eu não tenho um filho, mas quando as pessoas vão ter um filho, eles fazem um quarto, eles pintam, eles compram os móveis, sabe? Ele prepara. Então, Deus está preparando o terreno também. É como se Deus estivesse gestando. Ele está preparando tudo para receber o ser humano. Então, é um cuidado. Eu estou lendo pelo tablet porque eu não estou em casa e a minha Bíblia está na minha casa. Mas daqui uns 4 dias eu estarei pelo tablet, ou eu estarei com a minha Bíblia física e vou comprar um caderninho também para anotar. Então, Deus preparou tudo antes de estar entregando, certo? Beleza. E foi tarde e amanhã o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, o lumiar para governar o dia, que é o sol, e o lumiar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Eu tinha visto que tudo a gente precisa de governo. Por exemplo, quando as coisas estão muito boas... Não, por exemplo, as coisas são estáveis. Ah, o cara é pobre... Eu vi, o pastor também falou isso. O Cláudio Duarte. Ele fala assim que... quando o cara é pobre, quando o cara tá na vida normal, assim, ele não tem luxo e tal. E quando ele fica rico, aí ele vai lá e trai. O que isso quer dizer? Que a pessoa não teve governo da própria vida. Então, assim, as coisas melhoram e a pessoa perde o governo. E o sol e a lua é para dar governo e as estrelas para dar direção. Então, você tem que ter governo e tem que ter direcionamento para fazer as coisas certas. Não sei se é exatamente assim, não entendi muito bem, mas tô repassando que foi isso que eu entendi. Deixa eu arrumar aqui, tá meio torto. Aí. E Deus pôs o firmamento no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã o quarto dia. Criou, pois, Deus os monstros marinhos, todos os seres viventes que se arrastavam, as quais as águas produziam abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus o abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas do mares, e multiplicai-vos as aves sobre as terras. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus, produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies,
e todos os répteis da terra segundo as suas espécies, e Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Aqui eu vou dar uma pausa. Aqui, nesse versículo, ele fala que façamos o homem à imagem e semelhança. Beleza. Aí lá no Gênesis 2, ele vai e fala assim, que criou o homem do pó. Aí eu fiquei assim, mas ele já tinha criado o homem lá atrás. Ele criou outro homem, ou é o mesmo homem? Eu não tava entendendo. Aí, o que eu descobri? Aqui, ele não forma o corpo, ele forma o que tem dentro da pessoa. O que tem dentro da gente. A gente sem pecado, no caso, né? Quando não tem pecado. Ele cria o pensamento, ele cria a escolha, ele cria alguém para se relacionar com Deus. Aqui Deus está criando uma companhia, está criando alguém para relacionar com ele, mas ele não criou o físico ainda, só criou a companhia. É como se ele estivesse criando a alma da pessoa primeiro, que ele vai se relacionar com essa alma. Beleza. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem homem e mulher os criou. Então ele fez alguém à imagem e semelhança dele, para ele se relacionar. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificais e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-as, dominai sobre os peixes do mar, as aves, os animais que se arrastam. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as ervas em que há frutos de sementes, ser-vos-ão para mantimento. Então, usa eles para vocês comerem. Igual eu falei lá atrás, ele estava criando tudo para dar sustento, estava preparando tudo. E todos os animais da terra, todas as aves e todo ser vivente que se arrasta, tenho dado as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Foi à tarde e amanhã o 6º dia. Finaliza aqui Gênesis 1. Então, Gênesis 1, ele é para preparar o terreno aqui, sim. Entendeu? Só pra... Vamos começar a arrumar o quarto pro neném chegar. E Gênesis 2, aqui ele é focado mais no ser humano. Então, agora o neném tá chegando, entendeu? Analogia. Então, beleza. Deus preparou tudo e agora, Gênesis 2. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Ora, vendo Deus completado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Então, é o momento dele descansar e curtir a paisagem. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. É o dia da gente descansar. Eis as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo ainda tinha brotado, porque Deus não tinha feito chover e não tinha ninguém para lavrar a terra. Então, tem lá a terra, tem a semente, não choveu, como que vai brotar? Não tem um homem para passar o rastelo lá? E aí? Entendeu? Então tá precisando do homem e carne agora, entendeu? O que eu tinha falado lá atrás. Então, beleza. Não tinha feito nada disso. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou Deus o homem do pó da terra. Pó da terra significa corpo físico. Foi o que eu pesquisei. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Fôlego da vida significa a vida que vem de Deus. Então, Deus deu a vida para esse homem que ele criou do pó da terra. E o homem tornou-se alma vivente. Aqui tem uma frase que resume, que é: o homem é feito de pó, vive pelo sopro de Deus e existe para refletir Deus. Então, aqui do pó da terra, nasceu do pó da terra, vive pelo fôlego de Deus. E lá atrás, quando ele falou que fez imagem e semelhança, foi feito para refletir Deus. 3, né? Os 4 que não existem. Então, é isso. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden,
e pôs ali o homem que ele tinha formado. Formou um homem, botou o homem lá dentro do jardim. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para comer, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinha a árvore da vida, que é a árvore mais bonita que existe, e a árvore do conhecimento. São duas árvores. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Aqui eu vou dar uma resumida. O primeiro é Pison, o outro é onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. O segundo é o Gion, e o terceiro rio é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Então, os rios é Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Beleza. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Então, para que ele botou o homem lá no jardim? Para fazer plantar. Não tava faltando um homem para passar o rastelo? Fez um homem. Então, você vai ficar aí pra você cuidar das plantinhas. No jardim. Por que todo mundo fala do jardim do Éden? Que o jardim do Éden é um lugar maravilhoso, não sei o quê. O jardim do Éden é o lugar onde Deus e o homem se relacionavam. Então, eles conversavam, batiam papo, entendeu? Tipo, era a resenha ali, porque não tinha pecado. Então, o homem conseguia se relacionar diretamente com Deus. Eles viviam juntos lá dentro. É onde viviam em comunhão direta, antes do pecado. Lá no Jardim do Éden não tinha dor, não tinha culpa, não tinha separação. Então era o lugar perfeito onde todo mundo hoje, cristão, gostaria de viver. Em comunhão com Deus. Viver, pensa, você tá ali embaixo de uma árvore comendo a maçã, batendo papo com Deus diretamente, tipo, seu amigão. Era assim que era lá, entendeu? Então, beleza. Tomou, pois, o Senhor, Deus, o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Beleza. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim você pode comer. Deu a liberdade dele comer qualquer uma. Mas da árvore do conhecimento, lembra que eu falei? Tinha 2 árvores. A das frutas e a do conhecimento. Essa do conhecimento do bem e do mal não pode comer, porque no dia que você comer, grava essa palavra, certamente morrerás. Certamente morrerás. Tô te dando certeza que você vai morrer. Disse mais o Senhor Deus. Aqui, o que ele tá dizendo? Ele deu a liberdade. Ó, você tá aqui de boa no jardim, você pode comer de tudo. Mas naquele ali, não mexe naquele, não. Não vai, não. E, sabe, né? Então, Deus dá liberdade com limites. Ele dá liberdade pra gente. A gente tem nosso livre-arbítrio. Então, a gente tem a liberdade, mas a gente tem os limites. Limite é cuidado, não é controle. Então, ele tem cuidado com você, mas ele não te controla. Entendeu? Se ele te controlasse, te colocar na gaiola lá em volta da árvore, que você não ia conseguir comer nela. Beleza. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora. O que ele tá fazendo? Uma mulher. Ajudadora. A mulher veio para ajudar o homem, não para tomar o lugar dele na hora de arar a terra. O que isso quer dizer? Que a mulher veio de suporte. O homem não foi feito para ficar sozinho. Não foi feito para ter solidão. Então, o homem e a mulher se complementam. Um ajuda o outro. A mulher vem para auxiliar o homem. Essa é a palavra, auxiliadora. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo e todas as aves, e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamariam. Então, ele deu o poder pro homem, pro Adão, e vai falar: pode escolher o nome aí. Quer que isso aqui chama vaca? Vai chamar vaca. Assim, o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez ele cair no sono pesado. E este adormeceu-lhe.
tomou-lhe então uma costela e fechou a carne em seu lugar. A costela que eu li quer dizer parceria, que a mulher vai estar lado a lado. Tivemos um corte. A memória do meu celular lotou, não consegui gravar mais nada, então troquei. Estou filmando pelo tablet, coloquei o PDF no celular e vamos continuar assim. Até a próxima, porque eu não sei como que vai fazer, mas a gente vai dar um jeito. Então eu parei na costela. Então Deus fez carne um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varão, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, vai se unir à mulher e serão uma só carne. Aqui inicia o casamento. A história do casamento, né? Aí finaliza assim, Gênesis 2. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. O que isso quer dizer? Não tinha pecado, então não tinha por que eles se envergonhar. Tudo era transparente. Era o mundo perfeito. Até Gênesis 2. Gênesis 3 é quando o pecado entra no mundo. Então inicia o pecado aqui. Então, começando. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ela falou tipo assim: é assim que Deus falou? Não é para comer? Ela coloca dúvida na palavra de Deus. Então a mulher responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Isso aqui é assim. Quando Deus deu a ordem, ele deu a ordem para o homem. A mulher ainda não tinha nascido. Então o homem falou para a mulher: não faz isso, porque você vai morrer. Então, ela só ouviu. Ela não tem a palavra, o certamente que Deus falou: certamente morrerás. Então, a serpente vai usar isso a favor dela, porque a mulher não sabe dessa parte do certamente. Então a serpente fala: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, aí é o centro do pecado. Por quê? Ela tá falando que não vai ter consequências. Pode comer isso aí, não vai ter consequência nenhuma, não. Isso aí não dá nada. Ele não quer que vocês tenham conhecimento do bem e do mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O pecado abriu os olhos deles, então eles viram que estavam nus. Aí dá a ideia de que o pecado ilumina, mas não. A gente acha que tá ganhando alguma coisa, mas a gente só tá perdendo. Por quê? Tá causando vergonha. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tarde, os dois se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Aqui a gente via que antes era bom estar com Deus. Ficava embaixo da árvore com Deus, passava o dia com Deus e tava tudo bem. Era muito bom. Só que depois que peca, a pessoa quer se afastar. Quer se esconder. Não vou pra igreja, não vou orar, já errei mesmo, então, né? Só que Deus continua indo atrás da gente, mesmo a gente estando errado. E Deus vai atrás. Deus quer saber o que está acontecendo. Deus se interessa. Mas você não pode se afastar. Então Deus chamou: onde estás? O homem respondeu: eu ouvi a sua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E Deus perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Comeu da árvore que te ordenei não comer? Aí ele responde assim: a mulher que você me deu, a companheira,
que você me deu da árvore e eu comi. Então, ele terceiriza a culpa. Ele sabe que não podia e ele fez mesmo outra pessoa entregando. Então, ele fez errado. E ele culpa dele e culpa a mulher. Se que me desse a mulher, se eu não tivesse me dado ela, eu não tinha comido. Então, ele perde o vínculo com Deus e então ele estraga a relação dele com Deus, com a mulher e com ele mesmo. Porque ele tá se sabotando, né? Tá, tipo, tirando dele da reta, sendo que ele também estava errado. Então perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus disse à serpente: por quando fizeste isto, maldita será tu dentre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Vai rastejar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a sua descendência, essa te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse, e para a mulher ele falou: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, o parto vai doer, em dor darás teu filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: por quanto deste ouvidos à voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Então, ele vai perder o jardim do Éden, ele tinha tudo no jardim do Éden, tinha tudo pronto para ele, podia comer o que ele quisesse, a hora que ele quisesse. Só que agora as coisas não são assim mais. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó se tornará. Pegou o pó, fez o homem, você vai voltar pro pó. Só que Deus aqui, ele não tá amaldiçoando. Ele tá falando as consequências do pecado. Que é dor, conflito, morte. Você vai ter consequências. Você pecou, vai ter consequência. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, vai lavrar a terra lá fora, de que foi tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui finaliza. Eu vi que existem 4 estágios do pecado. Um é o você ver, que é o que aconteceu com a Eva. Ela viu o fruto. 2, ela se interessou pela fruta, ela desejou. 3, ela achou que ela merecia. Eu mereço conhecimento. Aqui tá muito bom, mas eu mereço mais. Minha vida é muito boa, mas sempre dá pra melhorar, né? É exatamente isso, achar que você merece. E 4, é você cair no pecado. Cair no pecado vai ter as consequências. Todo pecado gera consequência. Não adianta achar que vai se livrar, porque você não vai. Então, é isso que teve pra falar pra gente. Se você tiver alguma coisa pra complementar pra mim, quiser corrigir ou me instruir em alguma coisa, pode comentar aí. E amanhã, se Deus abençoar, tem mais. Feliz ano novo, que Deus abençoe todos vocês. Vocês estejam aqui comigo esse ano, aprendendo comigo, me ensinando também. Seja uma troca. Se quiser me seguir no Instagram, eu falei. E é isso. Se inscreve pra aparecer todo dia o sininho pra vocês. Tchau.